temos agora o prazer de ouvir, na sala Autores, o Sr. Braulio Alexandre B. Rubio. Ele é bacharel em Comunicação Social pelo Centro Universitário UniFMU, especialista em Design Institucional pela UFJF. Atuou como docente de língua inglês no Senac-SP, entre outros institutos de idioma. Atualmente, é responsável pelo desenvolvimento dos cursos de idiomas no Senac-SP e é autor da série Turismo Receptivo, publicado pela editora Senac São Paulo. Sr. Braulio, por favor, suba ao palco. Obrigado a todos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho dessa série, da série Turismo Receptivo, que visa a aprendizagem do idioma inglês, francês e espanhol nas áreas de hospitalidade. E antes de falar um pouquinho sobre essa série, Turismo Receptivo, eu queria completar uma frase, que a gente sempre tem em mente, Eu tenho sonho de falar bem que idioma, Puxa, eu tenho sonho de falar bem o inglês. Vocês têm o sonho de falar bem qual idioma? Português, inglês, italiano, francês, Mais algum idioma? Não? E, assim, para eu falar bem o idioma, realizar esse sonho, o que eu preciso? O que eu preciso? Estudar, viajar, me dedicar, ler. No estudar o quê? O que eu estudo? Como é que eu estudo? O que vocês acham? Como é que eu estudo? Como é que eu aprendo assim esse idioma, Então, oi? Lendo, assistindo filmes, escutando música. Agora, o mais engraçado é que muitas vezes a gente escuta uma música, ou até você encontra alguém falando o inglês, ou espanhol, ou francês, e a gente pensa, nossa, parece que ele está falando alguma coisa em português. Essas palavras eu acho que eu estou entendendo. E muitas vezes não é bem aquilo que a gente acredita que ele está falando. Quer dizer, eu às vezes me confundo, principalmente com músicas, A gente costuma escutar as músicas e aí vai cantar, se a gente não sabe falar o idioma, a gente vai cantar e coloca as palavras aí, trocando as palavras, misturando, enfim. E aí às vezes acontecem coisas como aqui, nesse exemplo aqui, I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet is so far down. Looking at my girl in the eye, she's telling me apart, she's telling me apart. You know that I don't know the way that she feels. She said, hey, all this place, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, ach neu. E isso às vezes acontece, A gente escuta uma música e acha que está falando português, ou começa a cantar e coloca aí umas palavras em português. Isso é só uma brincadeira, claro, Mas a gente tem, assim, aprender uma língua, às vezes,
eu sempre escuto dizer, eu tenho traumas, né? Foi tão difícil na escola, eu não entendia nada. O professor chegava lá, colocava os exercícios, as atividades para eu fazer, eu copiava, colava do meu amigo e enfim, e assim ia, né? Eu não sei se algum de vocês já teve algum trauma ou alguma decepção em aprender um idioma. Alguém já teve? Não? Não? Nada? Já? Qual que foi? Francês. Pois é. Isso acontece. Às vezes a gente aprende, como estava sendo dito aqui, né? A gente aprende aqui e quando chega lá, nossa, eu não estou entendendo absolutamente nada. Gente, o que eu fiz esses anos todos, né? O que eu me dediquei lá no Brasil estudando idioma e agora chego aqui e não estou entendendo nada, não sei o que eles estão falando, não entendo. Enfim, muitas das dificuldades de se aprender um idioma é que às vezes quando a gente aprende, a gente vê, por exemplo, num material didático, um texto sobre Nova York. Aí está lá falando o texto sobre a cidade de Nova York, como é que eu ando, para onde eu vou, viro à direita para achar tal loja, né? E fala dos pontos turísticos de Nova York, do Central Park, mas eu moro em Nova York, eu conheço Nova York. Talvez eu tenha ido uma, duas, algumas vezes até lá, ou falando de Paris, eu conheço Paris. Quer dizer, é muito mais fácil eu falar de um idioma ou aprender um idioma, né, quando a gente entra no nosso contexto, ou seja, quando eu falo das coisas que eu conheço. E o que eu conheço melhor? Nova York, Paris ou Brasil? Então, é mais fácil eu falar, por exemplo, da água de coco, ou da galinhada, né? Se eu for falar de comidas típicas, em vez de eu falar de uma comida típica da França, ou em vez de eu falar do hambúrguer, né, por exemplo, por que eu não falo da galinhada ou da tapioca? Né? É muito mais fácil para a gente aprender um idioma se a gente trabalha com a nossa cultura, ou seja, eu falar o idioma e contar um pouco da minha cultura, dos meus pratos típicos, das minhas bebidas típicas, das minhas sobremesas, ou até falar dos nossos pontos turísticos no idioma. Né? Imagina eu falar sobre São Paulo, sobre o Parque do Ibirapuera, em francês ou em inglês. É muito mais agradável do que eu falar em inglês sobre Nova York. Né? Ou, por exemplo, falar sobre Brasília, sobre a Praia de Ipanema, o Maracanã, enfim. É muito mais prazeroso a gente aprender o idioma se a gente fala dos nossos pontos turísticos, da nossa cultura, dos nossos costumes. Né? E é nesse enfoque que a gente desenvolveu essa série Turismo Receptivo, ou seja, essa série ela foca o nosso contexto brasileiro dentro da hospitalidade. Então, nós temos alguns temas relacionados ao turismo, né, que são bares e restaurantes. Então, aí, no caso do bares e restaurantes, eu tenho a situação toda de um garçom atendendo uma mesa de turistas e ele vai estar oferecendo os pratos típicos brasileiros, as bebidas típicas brasileiras. Não é? Se um outro tema que a gente tem, que é o motoristas profissionais, ele vai levar a pessoa ao Parque do Ibirapuera, ele não vai levar a pessoa no Central Park. Né? Ele vai levar ao Parque do Ibirapuera, ele vai levar a Ópera de Arame, em Curitiba, ele vai levar a Praia do Futuro, em Fortaleza. Então, todo o contexto da série é um contexto brasileiro. Né? E os temas variam aí, desde hotelaria, bares e restaurantes, área de segurança. Né? A gente está aí com os eventos nacionais, né? Aqui, internacionais do calendário nacional, como
Copa do Mundo, Olimpíadas, a própria Fórmula 1 aqui em São Paulo, o Carnaval. E é importante que a segurança pública tenha o idioma, que consiga se comunicar com esse turista, que indique o caminho para ele. Né? Ele não vai indicar o caminho do Central Park, ele vai indicar o caminho do Maracanã, ele vai indicar o caminho do Pacaembu. Né? Outro tema é a hotelaria. Então, principalmente, é um tema aí que necessita do idioma, né? Porque ele vai atender, inevitavelmente, turistas estrangeiros. Então, dentro da hotelaria, por exemplo, eu tenho todo o percurso desse turista, dentro do livro, né? Ele chegando, fazendo check-in, depois o mensageiro levando as bagagens, daí por diante ele pedindo serviço de quarto, pedindo um táxi, né? A gente pode até ver uma unidade, por exemplo, pedindo uma informação a que horas é servido o café da manhã. Então, são esses os temas que a gente tem dentro, por exemplo, no caso de hotelaria. No caso dos motoristas profissionais, dos motoristas de táxi, pedindo para levar para algum local turístico, pedindo para pegá-lo no hotel, pedindo para levá-lo até o aeroporto, né? Combinando uma tarifa para algum lugar turístico. No caso de bares e restaurantes, como eu já disse, você tem todo o percurso desse cliente dentro do restaurante. Né? Então, desde chegar ao restaurante, ver a reserva, levá-lo à mesa, depois retirar o pedido de bebidas, o pedido de comidas, um cafezinho, sobremesa e a nota, né? A conta. Então, essa série, Turismo Receptivo, ela foca as principais áreas aí de hospitalidade e dentro de um contexto nosso, nacional, e que permeia aí todo o percurso desse turista, pegando um táxi, chegando no hotel, pedindo uma informação para o guarda, chegando num hospital também, né, que a gente tem para a área de saúde. E ano que vem a gente deve estar lançando estamos lançando mais 2 temas, que são os de lojistas, né? Então, para o pessoal aí de shoppings, né, de lojas de rua, e o tema de atendimento telefônico, que esse é bem difícil, né? Atender um estrangeiro no telefone, aí você bate o telefone na cara, né? Fala, ai meu Deus, pum, caiu a linha, né? Então aí a gente também tem esse tema para ajudar as pessoas a atender melhor o estrangeiro, seja no telefone, seja no táxi, seja no restaurante, seja na rua, enfim. E aí vocês podem encontrar todos os nossos temas na editora Senac. Né? O endereço está aí, www.editorasenacsp.com.br. Lá vocês encontram todos os títulos em inglês, francês e espanhol. E o meu e-mail aí para qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever braulio.abrubio@sp.senac.br. Obrigado.